muchachos, ¿cómo están? Yo deseo que bien. Sí, hoy vamos a seguir hablando de los signos de puntuación. ¿Todo bien? Pero no se olviden de poner su gusto, de se inscribir en mi canal y de poner sus comentarios para que pueda ayudarlos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, muchachos, hoy vamos a hablar de los paréntesis. Son utilizados para intercalar reflexiones, ¿sí? Comentarios explicativos sin modificar el contexto. Eso mismo, ¿sí? Tenemos acá a la izquierda una imagen, ¿sí? También tenemos los paréntesis en portugués, pero hablamos un poquito diferente, ¿no? Paréntesis, paréntesis, os parênteses, né? Os parênteses. É quase igual, né? Bueno, vamos a seguir. Son utilizados para intercalar reflexiones. Entonces, eso es la primera forma de utilizar, ¿sí? Comentarios explicativos sin modificar el contexto. Entonces, vamos a los ejemplos. Acá abajo. Gabriel García Márquez, colombiano, nació en 1928. ¿Sí? Mira, esta palabra colombiano se queda entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es un comentario explicativo, ¿sí? Estamos haciendo un comentario sobre Gabriel. Entonces estamos explicando, sí, haciendo una explicación para decir quién es el muchacho. Es colombiano, ¿sí? Ahora abajo, mira, Brasil, capital federal de Brasilia, perdón, capital federal de Brasil, fue inaugurada en 1960. Entonces tenemos acá, capital federal de Brasil, es Brasilia. Entonces estamos también haciendo un comentario para decir qué es eso, ¿sí? Sin cambiar el contexto del texto, ¿sí? Entonces es una explicación que no modifica el contexto de la información dicha. ¿Todo bien? Vamos a seguir. Bueno, muchachos, la llave del corchete, ¿sí? Forma semejante al del paréntesis, eso mismo, pero no es igual, la utilización no es la misma, ¿sí? En general, para complementar o aclarar una información. Es la forma como debemos utilizar. Para complementar o aclarar uma informação. Isso significa, em português, complementar uma questão colocada, né? Complementar, ou aclarar, esclarecer uma informação, ok? É para isso que nós devemos utilizar la llave ou el corchete, ¿sí? Também utilizamos la llave em conjunto com os pontos suspensivos, desta forma que está acá, ¿sí? Cuando en la transcripción de un texto omitimos una parte, una palabra o un fragmento de él. Perfecto. En portugués llamamos la llave o el corchete de colchete. Esse é o nome que damos em português, colchete. A forma é a mesma, vejam aqui a imagem, é igualzinha que a gente tem em português, tá bom? Só os nomes que são diferentes. Então, pessoal, a forma de utilização de la llave e del corchete é muito semelhante à dos parênteses, mas a função que ela tem é de complementar ou esclarecer uma informação, tá bom? Quando utilizamos com os pontos suspensivos, que são as reticências, quando utilizamos desta maneira aqui, que eu já coloquei a seta em cima, necessitamos que haja uma transcrição de um texto, que chamamos também de citação. E para que aquilo ali seja utilizado, devemos fazer essa transcrição e omitir uma parte, uma palavra ou um fragmento dele, ¿ok? Miren los ejemplos. Algunos cultivos, banana o plátano, frijoles o porotos y el maíz se pueden encontrar fácilmente en América. En esta frase tenemos los paréntesis, ¿sí? Y los corchetes tenemos los corchetes, ¿sí? Bueno, muchachos, aqui a tradução seria o seguinte: alguns cultivos, banana ou plátano, feijões ou porotos e o milho se podem encontrar facilmente na América. Percebam que os parênteses aqui estão fazendo o que exatamente? Estão fazendo
uma complementação ou estão fazendo um comentário explicativo? Eles estão fazendo um comentário explicativo sobre o quê? Sobre o que é cultivado facilmente no Brasil. Então, se abriu esses parênteses para introduzir o que é facilmente cultivado no Brasil. E por que a gente tem colchetes dentro desses parênteses? Porque o plátano, o porotos, o plátano significa um outro tipo de banana. Não é aquela banana amarela que a gente está acostumada de ver, não. É uma banana verde de casca bem grossa e um pouco maior, que eu acho que até nem existe no Brasil, eu não sei. Que eu nunca comi, então eu não sei. Mas é diferente. Porotos também é um outro tipo de feijão, não é aquele feijão comum que a gente costuma ver. Então é mais para fazer o quê? Uma complementação à palavra banana ou à palavra feijão, que pode existir outras, tá bom? Está esclarecendo, está complementando alguma coisa, perfeito? Abajo. Era a última e não pudo seguir a ruta de suas companheiras. Era a última e não pude seguir a rota das suas companheiras. Es de Mário Benedit, a imagem e sua semelhança. Isso aqui é a transcrição de uma obra de Mário. É uma citação de sua obra. Por que eu sei que é uma citação? Porque eu estou usando as comillas. Mira, AK e AK. As comillas são as aspas e elas indicam que você está fazendo uma citação, neste caso aí, porque também estamos nos referindo à obra de uma pessoa, tá bom? E aqui nós também temos los corchetes e los pontos suspensivos, tá? Que indicam o que aqui? Que é uma transcrição, que está havendo uma omissão. A gente não sabe bem o que está sendo omitido, porque a gente não conhece a obra inteira, mas a gente sabe que é uma transcrição que houve uma omissão de alguma coisa. Pode ser uma palavra, pode ser um fragmento, ou pode ser uma parte bem grande ou pequena dessa citação aqui. Tudo bem? Vamos seguir entonces. Bueno, muchachos, las comillas son utilizadas para marcar citaciones, ¿sí? Cuando hacemos la transcripción de un texto para hacermos una citación, ¿sí? En habla para destacar nombres propios y apodos y para marcar palabras extranjeras, ¿sí? Entonces, las comillas en portugués llamamos de aspas. Então, em português, quando nos referimos às comillas, chamamos elas de aspas. Utilizamos ellas para marcar citações. Utilizamos as aspas, as comillas, para marcar as citações. O que são citações? Citações são as transcrições feitas de uma obra, tá? Uma obra literária ou algum artigo. São citações feitas por outras pessoas que você pega para mencionar sobre alguma coisa, ok? Você meio que utiliza elas para algum fim. En habla para destacar nombres próprios e apodos. Quando você fala, né, para destacar nomes próprios e apelidos, tudo bem? Para marcar palavras extranjeras também. Entonces, mira, el muchacho le contestó, voy a echarme un rato, ¿sí? Restaurante El Mariachi, Fernando el Católico. Odio cuando mi marido hace el zapping. Estos ejemplos, sí, tenemos acá en el primer ejemplo. El muchacho le contestó, sería en português. O menino respondeu, vou demorar um pouco, tá? Rato não significa o animal, tá bom? Em português, aquele bichinho, né, que come queijo, não sei porque ele sempre come queijo, ele é o rato, né? Em português chamamos aquele bichinho que come queijo de rato. En espanhol, este animal se llama ratón, ratón, rato, rato. En espanhol significa, dependendo do contexto, pode ser um pouco, pode ser também um momento, né? Vou demorar um pouco. Nesse caso aqui seria vou demorar um pouco, tá bom? Acá abajo, sí, el mariachi es el nombre, ¿no? Del restaurante. Fernando el Católico es el apodo de Fernando. Odio quando meu marido hace el zapping. Odeio quando meu marido faz zapping. Então, caso aqui, hace, né?
seria uma palavra estrangeira, porque vem do inglês. Perfeito? Então, vamos seguir. Bueno, la raya, sí, su principal función es introducir diálogos para marcar la mudanza de los interlocutores y para separar el habla de los personajes de la intervención del autor. También podemos utilizar para intercalar comentarios y puede sustituir los paréntesis. La raya en portugués llamamos de travessão. O travessão é um risquinho, né, mais longo que os outros que a gente costuma ver, né? Por exemplo, aqui mesmo, esse tracinho aqui, ó, não é um travessão, tá? Ele é só um tracinho, pequeno, curto. Ele parece mais um hífen, né? Guion, em espanhol. Mas aqui ele não é um hífen, tá? Porque ele não está sendo usado assim, é só um traço. La raya, então, é esse travessão, esse traço mais longo que nós utilizamos muito e podemos ver muito também na formação de diálogos, principalmente em livros, né? Livros literários, mas também podemos ver em revistas, também podemos ver em jornais, em vários outros meios de comunicação escritas onde haja diálogos. E também serve para marcar a diferença na fala de cada personagem e também na introdução, né, na intervenção do autor sobre eles, ok? E também podemos utilizar para intercalar comentários e para substituir os parênteses. Essa informação é muito importante porque a substituição de parênteses é algo que nós vemos muito em português, por exemplo, tá? Em espanhol, a utilização dos parênteses é um pouco maior do que em português. Mas, por exemplo, aqui embaixo, mira este exemplo, ¿sí? Gabriel García Márquez, colombiano, nació en 1928. ¿Sí? Este ejemplo utilizamos en el inicio del vídeo, ¿no? Cuando hablamos de los paréntesis. Eso mismo. Colombiano puede venir entre paréntesis o com a raya, ¿sí? Entre la raya. Mira, utilizamos esse mesmo exemplo no início do vídeo quando nós falamos sobre os parênteses. Colombiano estava entre parênteses, não estava? Exatamente. Essa formação é mais comum em espanhol. Essa aí é mais comum em português. Em português nós podemos ver muito mais um contexto explicativo, tá? Um comentário explicativo diante de travessões do que entre parênteses, tá bom? Isso aqui acontece muito mais em português do que em espanhol. Não que em espanhol também não aconteça, tá? Que hora é? São as 3:15. Acá é um diálogo, ¿sí? Alguém pergunta e outra pessoa responde. Quisiera casarme contigo, le dijo Juan delante de todos. Aqui também é um diálogo, né? Le dijo Juan, alguém disse, tá bom? E aqui a gente também marca. Mas percebam que essa aqui embaixo é diferente da intenção da de cima. Embaixo, le dijo Juan, também está entre travessões, mas não tem a mesma intenção da de cima. A de cima ainda está fazendo um comentário explicativo sobre Gabriel. E ali, le dijo Juan, só está dizendo quem foi que falou, tá bom? Muita atenção nisso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem bem. Beijos, hasta luego. Tchau.